Esse cara que eu vou chamar aqui é fera, fera, fera. Ele tem mais de 30 anos de vivência no setor de telecomunicações, de tecnologia e de inteligência artificial. A empresa dele, a BioFi, é muito disruptiva. Vocês vão ver que ele vai chegar aqui e vocês vão conhecer. Então, para falar sobre um tema que é IA na vida real, muito além do ChatGPT, né, que o pessoal fala inteligência artificial é o chat, não, é muito mais IA na vida real, na prática, com vocês, Paulo Pérez. E ele já vem com o doguinho dele junto, né? Muito obrigado, viu? Obrigado. Muito obrigado. Como não poderia deixar de ser, eu trouxe meu mascote conosco, né? Ele estava aí no evento esses dias, né? Vocês tiveram a oportunidade de conhecer um pouquinho. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre ele também, as aplicações que um cachorro robô como esse hoje tem. Está aí dando um tchau para a plateia. Mas, como foi muito bem dito, o meu principal objetivo nessa apresentação é tanto desmistificar um pouco sobre o que é inteligência artificial. Vocês vão ver que inteligência artificial não é uma coisa só, tá? Ela não é uma entidade, uma coisa, vamos dizer assim, sobre-humana, mas existem diversos tipos, diversas aplicações de inteligência artificial. Vou falar um pouco sobre isso, vou falar um pouquinho sobre a história da IA, e mais do que isso, eu quero mostrar para vocês exemplos reais de aplicações de inteligência artificial no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, tá? Vou vender meu peixe rapidamente. Na verdade, meu porquinho, não é meu peixe, é meu porquinho. Vou vender meu porquinho rapidamente. Contar um pouquinho da história da BioFi. A BioFi é uma empresa que ela nasceu dentro de um grupo que talvez vários de vocês já conheçam, que é o Grupo Laudo. Ele tem mais de 37, quase 38 anos de vida. Um laboratório de análises clínicas, principalmente na parte aviária, também na suinicultura e bovina. Faz parte do grupo Inata, tem algumas pessoas da Inata aqui, inclusive. Tá? A Inata é uma fábrica de vacinas, quem provavelmente conhece muito o pessoal de suinicultura. O grupo também criou uma empresa chamada Rubio, que é uma fábrica de biodefensivos. Biodefensivos, para quem não conhece, hoje que a gente fala muito de sustentabilidade, de economia verde, né, ESG, em vez de eu usar um produto químico para matar, por exemplo, uma lagarta, um fungo, eu uso uma bactéria ou um fungo do bem, que vai lá, mata lá essa lagarta, não agride a natureza, não faz mal para o ser humano, etc. Tá? Então hoje está muito em crescimento essa área de biodefensivos, bioinsumos. Para vocês terem uma ideia, tem uma bactéria que ela se prende à raiz da soja e captura nitrogênio e disponibiliza para a soja, aumenta em 30% a produtividade de soja, tá? E várias outras. Então essa empresa do grupo se tornou especialista nisso. No final de 22, início de 23, famosa área de TI do grupo virou uma empresa separada e foi aí que nasceu a BioFi. Eu falo que a gente é uma empresa nova, porém velha, porque a gente já tem muito chão, já fez muita coisa. A gente só passou a ter um CNPJ diferente recentemente, né? Quase um pouco mais de 2 anos, a gente passou a ter um CNPJ diferente, mas a gente já tem toda uma trajetória e vocês vão ver alguns exemplos disso na prática nessa apresentação. Em 2023 ainda, a gente se tornou parceiro Oracle para inteligência artificial. Para quem não conhece a Oracle é a maior empresa de dados do mundo, é uma das 10 maiores empresas do mundo, tá? A gente se tornou parceiro para toda a América Latina na parte de inteligência artificial. Então, assim, aí é importante dizer, a BioFi, desde quando ela nasceu uma empresa de IA. A gente sempre foi IA. Eu, Paulo, trabalho com IA desde 94. Então, não é porque é um modismo, de fato, a gente tem esse DNA, tá? No ano de 2024, a gente entrou para um programa da NVIDIA, chamado Inception. Primeiro, quem que é NVIDIA? NVIDIA, acho que quase todo mundo já ouviu falar de NVIDIA, está aí brigando para ser uma das maiores empresas do mundo, ora é ela, ora é Apple, ora é a Microsoft, eles estão lá brigando. NVIDIA se tornou a maior empresa do mundo graças à inteligência artificial, é ela que desenvolve todos os equipamentos que hoje são usados para rodar a inteligência artificial.
Então a gente entrou num programa de aceleração de empresas de inteligência artificial da NVIDIA, a gente entrou em 2024. Ano passado mesmo a gente ganhou um prêmio como empresa do ano na América Latina em inteligência artificial, ganhamos da NVIDIA. E aí a BioFi começou a dar filhote, tá? A gente começou a fazer alguns processos de spin-off ou aquisições, nasceu uma empresa focada no agro, nasceu uma empresa focada na parte de genômica, vou falar um pouquinho sobre genômica e inteligência artificial na parte de genômica, de DNA, melhoramento genético. Nasceu uma empresa chamada Lex, focada na parte de análise de contratos, processos, etc. E tem mais uns 2 filhotes pela frente. Esse ano, a gente acabou se separando do grupo e se tornando um outro grupo, que agora se chama Grupo BioFi. Tá? Então, só para fechar o meu porquinho que eu estou vendendo, a gente foi por 2 semestres consecutivos nominado como inovador de IA global. Tá? Então, veja, a gente está em companhia de grandes empresas, que nem Hotspot, Neospace e outras. Então, por 2 semestres consecutivos, a gente foi nominado mundialmente como empresa de destaque em inovação em IA. E chega de falar de BioFi, vamos falar do assunto inteligência artificial. Primeiro, eu quero começar contando um pouquinho da história. Tá? Vou fazer uma coisa um pouquinho mais interativa. Você acha que a IA nasceu quando? Como é o seu nome? E você? Desculpa, qual é o seu nome? Breno. Quando a IA nasceu, Breno? Tem 5 anos. O Breno acha que a IA nasceu tem 5 anos. Quem dá mais? Quem acha que a IA nasceu faz mais tempo? Estou vendo umas mãozinhas discretas aí. Né? O pessoal está meio envergonhado. A gente não precisa ter vergonha, não. Aqui a gente está para aprender juntos. Tá? Então, errar não é problema. Então, assim, já para adiantar a história, a IA nasceu nos anos 50, 60. Ela é muito antiga. Ela não é nova. O que é novo é o que a gente está vendo hoje. Mas ela já existe tem muito tempo. Só que essa IA dos anos 50, 60, era uma inteligência artificial baseado em tentar criar lógica para as coisas. Tipo, se estiver chovendo, eu uso um guarda-chuva. Se não estiver chovendo, eu vou a pé. Coisas do tipo se, então, se não. Tudo baseado no que a gente chama de árvore de decisão. Então, a IA clássica do início era o computador. Alguém vai lá, um programador, coloca todas as possibilidades e cria uma IA baseada em condições. A gente chama isso de árvore de decisão. Tá? Isso é lá dos anos 50, já existiam vários programas disso na época. Muito do que hoje a gente ouve falar de IA é, na verdade, isso. Não essa IA mais moderna, é uma IA bem clássica, bem antiga. Tá? Depois, nos anos 80, 90... surgiram as redes neurais artificiais. Aqui o jogo começou a mudar. Tá? O que é uma rede neural artificial? Nós, seres humanos, nossa inteligência, nossa capacidade de pensamento, vem dos nossos neurônios. São as célulazinhas que estão no nosso cérebro e espalhadas no corpo. Nessa época, eles criaram um modelo digital de neurônio, chamado Perceptron. É uma simulação computadorizada de um neurônio, tá? E aí começou a criar toda uma área de inteligência artificial baseado em imitações dos neurônios humanos, nos perceptrons. Então, quando hoje a gente viu, eu até assisti também a apresentação falando sobre processamento de imagens usando IA, isso existe desde os anos 80 e 90, para vocês terem uma ideia, tá? Só que naquela época já existiam os programas, já existiam os algoritmos, só que os computadores eram lentos. Tá? Então, eu mesmo, em 94, que foi quando eu comecei a trabalhar com inteligência artificial, eu fiz um jogo de damas que ele aprendia os meus movimentos no tabuleiro. Então, a cada partida, ele tentava prever os meus movimentos. E a cada partida ele ficava mais inteligente, porque eu ia treinando ele com o meu jogo anterior. Tá? Chegava a um ponto que ele acertava 70% dos meus movimentos. Ficava muito difícil ganhar do computador. Só que cada treinamento desse, ou seja, terminou uma partida, vou treinar a inteligência artificial para aprender como o Paulo se comporta, levava um dia, era muito lento.
Então era inviável. Imagina, não, jogo hoje, quero jogar de novo. Ah, não, volta amanhã. Eu vou ficar um dia inteiro processando, amanhã você volta. Tá? Os algoritmos de IA que previam clima naquela época, levava 2 dias para prever o clima. Então você falava o clima de antes de ontem. Eu já sei o clima de antes de ontem. Já aconteceu. Não me serve mais. Por quê? Os computadores eram muito lentos. O que foi acontecendo? Foi acontecendo que os computadores foram evoluindo. A cada ano que passa, tinha uma lei chamada Lei de Moore, que dizia que os computadores dobravam de capacidade de processamento. Isso, hoje, às vezes até quintuplica a capacidade de processamento. Essa NVIDIA, até na palestra sobre imagem, falou um pouquinho da NVIDIA. A NVIDIA, no ano passado, lançou um computador chamado linha Blackwell B200, que ele tinha 5 vezes mais capacidade de inteligência artificial, para rodar programas de inteligência artificial, do que o antecessor dele, a linha Honeywell, que era o H100. Esse ano, a NVIDIA lançou a linha 300, que ela tem 4 vezes mais capacidades do que aquele do ano passado, que já tinha 5 vezes mais que o anterior. Então, se eu comparar num prazo de 2 anos, multiplicou 4 vezes 5, 20 vezes a capacidade de processamento. Os computadores estão fazendo assim, ó, tá? Então, hoje, rodar aqueles programas de inteligência artificial, que nas décadas anteriores, né, no século passado, né, até estranho falar século passado, que no século passado era complexo, levava tempo, agora roda muito fácil, muito rápido. Óbvio que custa, mas é possível. Tá? Então, isso evoluiu muito. Essas aplicações vocês veem, de reconhecimento de imagens. Esse robô aqui, ele tem funcionalidades, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais, que ele consegue desviar de obstáculo, ele está vendo onde ele está, ele sabe onde ele está. Esses movimentos, tá? Eles agora estão sendo operados por uma pessoa, mas ele tem um modo automático dele, que ele pode fazer isso sozinho, não precisa de uma pessoa com ele. Tá? Isso só se tornou possível porque nele, na cabeça, atrás dele nas costas, tem uma placa de inteligência artificial da NVIDIA, tá? Que ela é capaz de rodar 40 trilhões de operações aritméticas por segundo. Quem aqui consegue fazer uma operação aritmética num segundo? Ele faz 40 trilhões. E essas operações que ele usa para fazer equilíbrio, para controlar os motores para andar. Olha a que nível que a tecnologia evoluiu. Isso antigamente era inviável. Hoje é comum, está aqui conosco numa feira, vocês vendo. Tá? E isso foi evoluindo até que em 2017, tá? Isso que você falou dos 4 anos, é quase 4, é um pouquinho mais, surgiu uma coisa chamada Transformer. Em 2017, eles inventaram uma coisa muito interessante, que é o seguinte... se eu falar manga, o que é manga? O que é manga? Mas não pode ser manga da camisa? Não pode ser manga de chuva? Alguns lugares eles falam manga, vem uma manga de chuva. Pode. Como é que eu sei se a palavra manga é fruta, é chuva ou é camisa? Eu preciso do contexto. Eu preciso da frase inteira, o ambiente, ou o que eu estou vendo, para poder associar o que manga significa. Em 2017, eles inventaram uma tecnologia para isso, onde as palavras deixaram de ser só palavras e, baseado em contexto, começou a ter significado. E foi a partir disso que surgiu, em 2022, as que a gente chama de LLM, ou Large Language Models, que o ChatGPT é um deles. Tem o ChatGPT, DeepSeek e vários outros. Eles são LLMs, eles surgiram em 2022. Essas IAs, que nós chamamos de IA generativa, ela tem uma grande diferença porque existia antes. Elas, entre aspas, entendem o contexto. Elas sabem o que circunda a palavra ou o número, ou seja lá o que for, o que aquilo significa. Tá? E mais, elas geram, por isso chama generativa, elas geram novas informações. Por isso que a gente viu aqui, vocês devem ter visto, a brincadeirinha de ontem, né?
para saber se aquela imagem era real ou feito no computador, se a música era real ou feita no computador. Hoje o computador gera, baseado no que ele aprendeu, baseado nessas análises de pedaços de música, pedaços de imagem, ele consegue gerar novas informações. Isso vai muito além do que a gente estava acostumado antes. Vai muito além de olhar a imagem. Vai muito além de interpretar números. Vai muito além de simplesmente dar uma sugestão. E eu vou dar alguns exemplos disso para vocês agora. Tá? E só para fechar um pouquinho da história, pela primeira vez na história, no ano passado, o prêmio Nobel foi para os descobridores da inteligência artificial moderna. A turma dos anos 80, 90 ganhou um prêmio Nobel. Pra vocês terem uma ideia. Hã? O cara é um americano e um europeu, não lembro de onde. Depois eu vou dar uma pesquisadinha, mas é um americano e mais um europeu. Se não me engano, francês, não lembro. Tá? Ganhou um prêmio. Eles foram um americano e um belga ou francês. Mas um americano é certeza e o outro que eu não lembro. Eles criaram toda essa tecnologia das redes neurais nos anos 80 e 90, que inclusive é usada nos Transformers e que é usada nas LLMs. E eles ganharam o prêmio Nobel graças a essa descoberta. Ao nível que isso está tendo de importância. Um deles, inclusive, comentou que ele está preocupado com o futuro da inteligência artificial. Eu achei engraçado isso. Bom, vamos agora partir para exemplos práticos. Tudo que vocês vão ver aqui são, obviamente, algumas soluções, não são soluções que a gente trabalhou, que a gente desenvolveu, mas que existem na realidade, tá? Uma delas, a gente fala na indústria 5.0. Hoje, eu consigo, com certeza, substituir o ser humano em processos industriais, tá? Então, vocês vão ver um exemplo disso, que é uma fábrica totalmente automatizada, controlada por inteligência artificial, para produzir aquilo que a gente chama de biodefensivos. Só libera o áudio para mim. Enquanto eles arrumam o áudio, para ter um áudio no vídeo, eu vou esperar. Essa tecnologia, você produzir um biodefensivo, você tem que ligar a bomba, ligar aerador, medir pH. Se o pH não estiver correto, eu tenho que aplicar algum componente químico para poder aumentar ou diminuir o pH. Se a temperatura estiver fria, eu tenho que ligar uma resistência para aquecer o líquido. Se ela estiver muito quente, eu tenho que ligar um ar-condicionado para reduzir a temperatura. Tá? Vamos ver se agora vai. Só baixa um pouquinho, senão... aí agora ficou muito baixo. Acho que talvez seja reduzir os graves. Mas vamos lá, enquanto passa o vídeo, eles ajustam isso. Esses são os equipamentos que produzem. E aquilo que vocês viram agora é um tablet, onde eu chego no tablet e falo, olha, quero produzir isso. O resto acontece tudo sozinho. Sozinho ajusta a temperatura, sozinho ajusta pH, sozinho ajusta tudo. Aí a gente brinca, para que tem um ser humano lá e tem um ser humano? Primeiro, para ele repor os insumos, por enquanto a reposição de insumos ainda é manual. Preciso pôr mais o produto para poder ajustar o pH, preciso não sei o quê. E o segundo, para limpar tudo, que precisa dar uma limpeza de vez em quando. Então, para isso, o resto é tudo feito automaticamente. Todas essas fábricas, elas estão na internet. Então, remotamente consigo acessá-las, ver os erros, comandar a operação remota, tudo automático. Tá? Uma outra aplicação, na parte de RAG. Alguém aqui já ouviu falar de RAG? Se alguém ouviu falar, levanta a mão, por favor. Uma pessoa, o que é um RAG? Eu vou explicar o que é um RAG. RAG, a sigla, significa Retrieval Augmented Generation. Em outras palavras, é uma IA que ela te responde, não é baseado no que existe na internet. Ela te responde baseado no que você ensinou para ela. Eu treinei ela. Então é uma IA focada num assunto. Tá?
Por isso que é muito comum a gente, quando usa o ChatGPT alucinar. O que é alucinar? Ele inventa uma resposta. Ele não sabe dizer, não sei. Então você pergunta para ele uma coisa, ele não sabe falar, não sei, ele sempre vai te responder. E muitas vezes, quando ele não sabe, ele inventa a resposta. E ele é tão terrível, que ele inventa não só a resposta, mas se você falar qual que é a referência bibliográfica disso, ele inventa. Ele inventa referência bibliográfica, ele inventa livro, inventa página, inventa. Tá? Óbvio que, quando a gente pensa em coisas que eu preciso ter certeza que existem, isso é muito ruim. Ele está alucinando o que a gente fala. O Hag, ao contrário dele, eu pego as informações, seja um livro, ou escaneio um livro, tá? Eu pego o PDF, pego o arquivo com esse livro, e eu treino uma IA com ele. Essa IA, ela vai criar tipo um banco de dados, com essas informações que eu treinei. Pode ser um livro, pode ser um vídeo meu falando, pode ser mensagens que você mandou, pode ser um arquivo de Excel, um bando de notas. Ele aprende com aquilo. E a partir daí, toda vez que eu fizer uma pergunta, ela procura dentro disso que ela aprendeu. Então ela busca dentro do que aprendeu, quando ela acha a resposta, ela não faz só um copia e cola. Ela não só copia e cola. Ela pega aquela resposta, traduz para um jeito mais simples de você entender e te entrega essa resposta. Tá? Um projeto que a gente fez foi construir o Edmar. O Edmar é um auxiliar ao veterinário com IA, é uma Hag. Tá? Eu não falo que é veterinário, seus veterinários vão me queimar numa cruz depois. Né? Então não está substituindo o veterinário, está auxiliando o veterinário. Tá? Deixa eu ver se eu consigo dar uma pausa. Não consigo dar pausa. Esse Edmar, daqui a pouco vocês vão ver um textinho, eu posso perguntar qualquer coisa para ele. Ele foi treinado em doenças aviárias. Eu falo assim, olha, minhas galinhas estão com o ovo com a casca fina, o que pode ser? Ele vai falar, olha, pode ser deficiência de cálcio, ou deficiência alimentar, pode ser tais e tais doenças, pode ser a idade das galinhas, pode ser estresse. Aí você fala, ô Edmar, essas doenças que você falou, quais exames identificam? Eu não preciso dizer que eu estou falando de casca fina, ele já sabe o que eu estou conversando. Se fosse uma pessoa conversando, ele mantém o contexto da conversa. As doenças que causam cascas finas, você faz tais e tais exames, você vai descobrir. Edmar, qual que é a profilaxia? Ele vai falar profilaxia. Tudo isso, essa IA, baseada no que ela aprendeu, ela é capaz de responder. A gente tem casos, centenas de casos de projetos como esse. Agrônomo, auxiliar ao agrônomo virtual. Também não estamos aqui para substituir o agrônomo, então auxiliar ao agrônomo virtual, auxiliar ao médico, auxiliar ao laboratorista, psicólogo. Tem dezenas de casos, né? Centenas de casos como isso. Tá? Esse mesmo que eu comentei do Edmar, aquela empresa que eu falei lá atrás, o Laudo, todos os clientes do Laudo têm acesso a ele. Aí um deles, esse dia, eu fiquei até muito feliz com o feedback que ele deu. Ele falou, Paulo, eu sou muito experiente, tenho mais de 30 anos de experiência, mas hoje eu não faço nada sem perguntar para o Edmar. E por que isso? Porque a nossa memória, gente, desde quando a gente vai conseguir guardar todos os livros que a gente já viu na vida, toda a informação que a gente não consegue, é muita informação. Uma IA como essa, ela consegue aprender e responder com perfeição tudo que ela sabe, tudo que eu treinei para ela. É nisso, de novo, não é que ela vai substituir, mas ela nos auxilia de uma forma tão grande que não é uma ferramenta, passa a ser uma ferramenta indispensável. Tá? Outra aplicação, o robô que vocês viram. Esse robô que vocês viram aí a feira inteira, além de ser, tá dando tchauzinho pessoal, além de ele ser totalmente, aqui ele está no modo manual, né? Tem alguém controlando ele, porque como tem pessoas, a gente botou no modo manual, só por via das dúvidas, para ninguém falar que o cachorro me mordeu. Então, a gente botou ele no manual para evitar isso. Mas ele é totalmente autônomo. A gente hoje, as empresas que trabalham isso, né, a Biofy e outras, tem outras,
a gente não faz o hardware. O hardware, existe 4, 5 empresas no mundo que fazem, 2 americanas e outras 3 chinesas, mas a gente faz a inteligência dele, a gente programa ele. Então ele tem uma linguagem de programação que você diz para ele o que você quer que ele faça. Ele pode andar sozinho, ele pode em algum lugar tirar imagem, e um bando de coisas, e eu vou mostrar uma aplicação disso, que saiu no jornal da EPTV. EPTV é uma afiliada da Globo no interior de São Paulo, de um projeto que foi feito por nós, para especificamente o pessoal de cana. Se conseguir aumentar o áudio um pouco... Em várias áreas da indústria, não é mesmo? E agora também nas plantações. É rapidinho esse vídeo. Isso é uma plantação de cana, vocês vão ver esse robô trabalhando nela. A gente sabe que nas fazendas, nos sítios, na área rural como um todo, a presença dos cães é sempre muito constante, para proteger a propriedade, fazer companhia para os donos. Mas agora tem tecnologia e um tipo de cachorro diferente. Dá só uma olhada nesse aqui, ó. É um cachorro robô. E você sabia? O trabalho dele aqui não é brincadeira, é sério demais. Claro que o carinho é só figurativo. Esse robô não sente nada, mas é capaz de perceber e analisar muitas situações. Ele pesa 15 quilos, tem o porte de um cão médio, mas nada de pelos. Pelo corpo, existem sensores e câmeras programadas para observar grandes plantações. Ele é rápido e treinado com inteligência artificial para fazer um trabalho precioso nos canaviais. A cana-de-açúcar é uma das principais culturas do agronegócio brasileiro, com 9 milhões de hectares plantados. Nas últimas décadas, os cuidados com a terra e com a plantação evoluíram, mas o combate de pragas continua sendo um desafio para os grandes produtores. A vigilância é constante e ainda quase toda feita pelos olhos humanos. Em alguns estágios da cana, como esse aqui, por exemplo, que a cana já está pronta para ser colhida, entrar no canavial é praticamente impossível. E mesmo assim, existe um profissional que tem a responsabilidade de andar no meio da cana para poder descobrir possíveis falhas no canavial. Guilherme, é o tal do pragueiro, é isso? Qual que é a função dele? Isso mesmo. Hoje o pragueiro, ele tem a função de entrar no canavial, identificar possíveis pragas, doenças na cana, e a gente tem um contingente de pessoas. Ele olha o que tem de errado na cana. Na está cana, saudável ou não? Isso mesmo. Ele faz essa identificação, anota num papel e isso vai para o escritório para ser passado para análise. Mas é um trabalho tão difícil que nem sempre tem gente disposta a fazer. Muitos encaram como perigo demais. É uma atividade muito difícil, Exige muito físico da pessoa e é uma atividade que a gente gostaria de retirar para que a gente consiga trazer tecnologia e levar essas pessoas, para uma atividade mais nobre, mais analítica. E nas usinas onde o Guilherme trabalha, o cãozinho mecânico pode ser a solução para isso. Esse modelo foi desenvolvido na China, mas foi criado para várias funções, inclusive a de recreação, um brinquedo. Mas aqui no Brasil, ele está sendo adaptado para percorrer os caminhos da cana e entrar onde o homem tem dificuldade. Bom, essa é uma aplicação prática de utilização desse robô. Como vocês viram no vídeo, entrar no canavial, gente, aquilo corta que nem navalha quando está maior, corta mesmo. Então por que eu vou botar um ser humano que eu corro risco trabalhista, além do próprio acidente da pessoa? Manda um robô. E o mais interessante, o robô, na frente dele, tem algo girando, que vocês podem ver, a gente chama de LiDAR. É um laser que constrói o mapa tridimensional do que existe pela frente. Então ele sozinho desvia de obstáculos, constrói. Depois, se eu quiser ver esse mapa por onde ele passou, navegar no tridimensional disso eu consigo. E mais, eu posso pôr câmeras neles, um tipo de câmera que a gente chama de hiperespectral ou multiespectral. Ela vê o que os olhos humanos não veem. Então, por exemplo, na granja, a gente estava discutindo com o pessoal aí, fazer projetos usando ele, ou um modelo maior, tem modelos maiores, para a granja, ele conseguiria ver onde tem um excesso de umidade na granja,
Se tiver algum fungo, vocês vão ver que a cor na imagem multiespectral do fungo é diferente. Então você vai saber que tem fungo onde tem, além de encontrar galinhas mortas e por aí vai. Então tem inúmeras aplicações, tá? No setor elétrico, né, saindo um pouquinho da agricultura, numa usina de transmissão, que é um lugar que tem alta tensão, o ser humano pode morrer, manda um robô desse, ele vai ver os equipamentos que estão superaquecidos, com potencial de falha, e vários outros. E detalhe, o que antes era uma tecnologia cara, hoje se tornou acessível. Um robô desse, óbvio que com dólar variando, aí tem dia que é mais caro, tem dia que é mais barato, está na faixa hoje de uns R$80 mil, mais, obviamente, do software que você vai ter consumido. Isso não é uma coisa do outro mundo, totalmente impraticável, que nem antigamente, que custava R$500 mil. Tá? E mais, além desse que a gente está falando de robô, tem versão dele com roda, e já existem versões humanoides. Tá? As humanoides ainda estão caras, mas daqui a pouco vocês vão ver um robozinho humano andando com mão, pegando as coisas, levando, fazendo, vendo o que a gente não vê. Tá? Nós estamos muito próximos disso, ou de robôs humanoides fazerem parte do nosso dia a dia. Tá? E, de novo, a ideia não é usar à toa, que eles ainda são caros, a ideia é usar em ações onde o ser humano corre o risco de vida, tá? Ou que eu preciso de uma precisão grande, que o ser humano eventualmente teria dificuldade de fazer. Tá? Ou é uma ação muito repetitiva, e de novo, é mais interessante colocar um robô. Essa nova aplicação nós chamamos de Physical AI, ou IA física. Tá? Outra aplicação, na parte de análise de direito, de processo. Brasil é o país dos processos, né? Que você tem processos, às vezes, para qualquer coisa, qualquer espirrada que você dá para o lado, você tem. Hoje, você pode usar a IA para ler qualquer documento, ler um processo, ler um contrato, tá? E ela não só resumiu o que ela leu, mas você poder fazer perguntas sobre aquele contrato, sobre aquele processo, e ela vai te responder, tá? Então, por exemplo, se for, e aí está um exemplo disso, se for um processo de 60 mil páginas, e a gente já teve casos como esse, e eu quero saber, Lexia, que é o nome dessa solução, esse processo tem provas? Houve algum bem arrestado? Tem algum protesto? Ela fala, tem, página tal, está assim, eu encontrei isso. Ou não tem? Tem falhas nesse processo? Sim, tem inconsistências, e descobri que inconsistências assim, assim, assado. Tal coisa não está no... Ela sabe todo o vade-mecum, que é a jurisprudência brasileira, então fala, olha, isso aqui não está no... Não tem jurisprudência para isso que foi citado, ou essa lei que está citada já venceu, não vale mais. Tá? Então, análises de documentos, análise de processos, análise de laudos, né? Quando eu falo documento, pode ser um laudo técnico. Hoje a IA faz brincando, tá? Isso é uma coisa que para a gente humano é muito cansativo, leva muito tempo. Quem é que ia conseguir ler durante a vida um processo de 60 mil páginas? Ninguém. Só se eu fosse muito regrado, todo dia eu vou ler 100. Quantos dias você vai levar? 6 mil dias de vida para poder. Impossível. A IA faz isso em minutos e responde em segundos qualquer pergunta que você fizer. Tá? Então hoje, na área do direito, na área de análise de documentos, a IA evoluiu muito, 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 muito. E essa análise, ela pode ser inclusive análise de um balanço, análise de uma composição química de alguma coisa e por aí vai. Outra área que a IA evoluiu muito. Aqui, primeiro eu vou mostrar um caso da saúde humana, mas o que eu vou mostrar para vocês de saúde humana também se aplica à saúde animal e à saúde vegetal, e eu vou comentar esses outros dois casos depois. Tá? Hoje, como está sem áudio, eu vou explicando o que está passando aqui. Hoje, um dos grandes problemas que a humanidade vive é a crescente evolução da resistência aos antibióticos. As bactérias cada vez mais estão se tornando resistentes aos antibióticos. Está a um ponto que nós estamos muito perto de chegar o que era a humanidade antes da Primeira Guerra Mundial. Antes da Primeira Guerra Mundial, antes da invenção da penicilina, que foi pós-Primeira Guerra Mundial, as pessoas morriam por um corte. Você vê aqueles filmes antigos, fala, vou ter que amputar o braço.
Mas por que vão amputar o braço? Não, tem uma infecção que está espalhando. Eles amputavam braços, pernas, por causa de infecção. Tá? Nós estamos muito perto disso. E nós estamos muito perto disso porque hoje os antibióticos são usados de forma indiscriminada. Seja por nós humanos, né, tomando sem receita, ou o médico às vezes dá um antibiótico errado, porque ele achou que era, e é normal isso. Ou até na avicultura. Quantas e quantas aplicações em avicultura e outras culturas que a gente dá antibiótico de forma profiláxica, sem que precise, sem que eu tenha certeza que aquele antibiótico é necessário. Isso incentiva o desenvolvimento de bactérias resistentes àqueles antibióticos. Tá? Então hoje, a gente criou uma solução, existe uma solução onde, suponhamos, você está doente. Qual é o seu nome? Jurandir. Jurandir está doente, está com uma infecção. Eu pego uma amostra, ou do seu sangue, ou saliva, ou às vezes tem algum muco, né, alguma secreção dessa secreção. Eu sequencio o DNA da amostra. Eu vou pegar o DNA e sequenciar, mas eu não estou olhando o seu DNA, eu não quero o seu DNA. Eu quero o DNA da doença que está ali, do micro-organismo que está ali. Eu sequencio todo aquele DNA, não é PCR, não é só um pedaço de DNA, é um sequenciamento total. E eu uso uma inteligência artificial, e a gente criou uma para isso, para analisar aquele DNA. E ela vai me falar, Jurandir, você está com uma coli. E ela vai falar mais, essa coli que você está é a variante X da coli comum. E essa coli que você tem, ela, por exemplo, é resistente a tais e tais antibióticos. Aí ela recomenda qual antibiótico você pode tomar baseado naquela análise de resistência que ela fez. Tá? Nós criamos uma inteligência artificial para fazer isso, é a primeira no mundo, para vocês terem uma ideia. Tanto é que a gente acabou de ganhar prêmios mundiais. Eu acabei de chegar de Nova York, eu fui dar uma entrevista lá, para vai sair no mundo inteiro do que a gente está fazendo aqui no Brasil. Tá? E o mais impressionante de tudo, todo esse processo, aí você vai, mas Paulo, tem um antibiograma. O cara vai lá, faz a cultura, pinga, tem antibiograma, eu uso o antibiograma. Alguém sabe me dizer quanto tempo leva um antibiograma para ser resultado? Quanto? 3 a 5 dias. No melhor cenário, 3 dias, certo? A gente faz tudo isso que eu falei em 4 horas. Tá? E dessas 4 horas, 3 horas e 50 minutos são coletar o DNA e sequenciar o DNA. O algoritmo mesmo de inteligência artificial que acha as doenças, ele roda em menos de 180 segundos. Tá? Ele olha um DNA de milhões de letrinhas, em menos de 180 segundos ele sabe exatamente qual bactéria, e ele olha não só bactéria, fungos, vírus, e no caso de bactéria ele olha a resistência, quais antibióticos essa bactéria tem. Tá? Nós fizemos isso primeiro para o ser humano, porque a gente quer salvar vidas, né? Quantas pessoas morrem? Papa Francisco ficou internado semanas, porque não sabiam que doença que ele tinha, sabia que era só respiratória, mas não sabia exatamente qual bactéria que era, e depois não sabia que medicamento dá. Imagina se em 4 horas eu sei. Isso muda o jogo. Muda o jogo. Muitas pessoas, principalmente quem está mais debilitado, 4 horas é vida ou morte para a pessoa. Tá? E a mesma solução, agora a gente tem uma versão animal. Então, seja lá na minha granja, eu estou com alguma coisa, eu não sei o que é. Não é PCR o que a gente faz, porque PCR, ele pressupõe que você sabe o que você está procurando. Eu não sei o que eu estou procurando. A IA que vai descobrir para mim, baseado na análise total do DNA. Então, não é PCR. Então, eu sequencio totalmente para qualquer tipo de bactéria, qualquer tipo de vírus, qualquer tipo de fungo, qualquer tipo, inclusive, de levedura. E eu olho, inclusive, toda a parte da infectologia disso. Os variantes, se essa é uma mutação de algum outro conhecido, e por aí vai. E todo esse processo, que eu comentei, é feito em 4 horas, graças aos novos equipamentos de sequenciamento de 4ª geração, mais a inteligência artificial. A mesma coisa vale para o campo. Tá? Hoje, existe um conceito de One Health, que diz o seguinte: a nossa saúde não é só a parte física, se eu estou fisicamente inteiro ou não, DNA, se eu estou bem ou não, meu DNA é bom ou não, e não é só o que eu como. A nossa saúde também, ela passa pela microbiota que vive na gente.
passa, no caso do ser humano, e isso vale para os animais, quais bactérias eu tenho no meu intestino ou estômago. Essas bactérias mudam o jogo totalmente, porque tem bactérias do bem, não existe bactéria só do mal. Tanto é que hoje, quando você fica doente, está com uma diarreia, o médico não te manda mais tomar um remédio para cortar a diarreia. Ele manda você tomar, por exemplo, um Foratil, para recompor a flora bacteriana intestinal e vai controlar a sua diarreia. Tá? Por quê? Hoje acredita-se, isso não é o Paulo que está falando, existe toda uma área da saúde que acredita nisso, que nós precisamos dessas bactérias do bem. Isso vale para o ser humano, vale para os animais, tá? Existem bactérias do bem que combatem bactérias do mal, porque se a do bem prolifera, não sobra espaço para o mal. Tem bactéria para os bovinos que aumenta em 15% a produtividade de leite, para quem não sabe, existe, tá? Aí você tem tipo um probiótico que você dá para o gado, ele toma, aquelas bactérias aumentam a produtividade de leite, tá? Assim como tem bactérias que aumentam a produtividade de ganho de peso, tá? E o mesmo vale para a agricultura. Eu não comentei lá na parte que eu tinha uma bactéria que captura nitrogênio, eu tenho outras que criam filme na raiz para ajudar contra o estresse hídrico. Eu tenho outros, tipo fungos, que combatem fungos do mal. Então hoje, a gente tem investido muito e a gente acredita muito nesse conceito que eu falei para vocês de One Health, e vale desde encontrar quais bactérias do mal você tem, né, seja no ser humano, seja no animal, seja no solo, assim como mapear o que falta. Não, você poderia ter isso, você poderia ter aquilo, faz falta essas do bem. Tá? Vou acelerar um pouquinho só para também não estourar meu tempo aqui. Isso tudo graças a IA. O ser humano antes, olhar um DNA, o máximo que a gente conseguia fazer via PCR, que é cortar um pedacinho e você olha só um pedacinho. Agora a gente consegue olhar um DNA inteiro, graças a IA. E mais, nós estamos hoje investindo, eu falo como empresa e como mundo, na síntese de novos medicamentos utilizando inteligência artificial. Tá? Então, por exemplo, esse caso que eu comentei das bactérias. Eu posso, no computador, simular qual que é o melhor medicamento novo, que não existe, para matar aquela determinada bactéria. Tá? Então, vocês vão ver rapidamente, e aí podem escrever o que eu estou falando, ainda nessa década, nós vamos ver cura para vários tipos de câncer, com toda certeza absoluta, não todo câncer, porque todo câncer é muito, as farmacêuticas seria muito caro, mas os principais tipos de câncer vão ter medicamentos para eles, vocês podem ter certeza absoluta disso. Eu tenho participado de congressos internacionais, etc. Há um mês atrás eu estava no GTC da NVIDIA, só se falava disso também. Tá? Então o IA para descobrir novos medicamentos, o processo que antes levava uma década, agora você faz em 5 anos, ainda contando os testes clínicos. Tá? E mais, além da descoberta de medicamentos contra câncer, várias outras doenças, o pessoal está pesquisando uma coisa que eu não vou falar disso, senão aí eu vou estourar muito meu tempo, que é não envelhecer. Quem quiser depois eu converso no corredor tomando um café, que é o não envelhecer e que está sendo pesquisado nesse momento que está bem avançado. Eu também quero, todos nós queremos. Tá? Falando de outra aplicação de IA na agricultura, provavelmente a maioria de vocês já ouviu falar de NIR. NIR é o Near Infrared. É um espectro de luz não visível, próximo do infravermelho, tá? E que com essa tecnologia, por exemplo, a gente consegue saber a quantidade de açúcar na cana, o ATR, sem ter que cortar a cana. Eu pego o grão de soja, só para explicar melhor o que é a tecnologia, né? Existe um equipamento portátil, ele emite uma luz que a gente não vê, a luz bate, por exemplo, na soja, e conforme ela reflete, eu olho o que foi refletido. Essa reflexão de luz é como se fosse uma assinatura. E cada componente químico ou biológico tem uma assinatura diferente. Então, na soja, usando o NIR, eu sei quanto de proteína tem, eu sei quanto de gordura tem, quanto de umidade tem. O mesmo vale para o farelo. Será que essa ração que eu estou dando, que o cara me vendeu falando que tinha 30% de proteína, tem mesmo 30% de proteína? Pá, chego lá, com o equipamento eu sei quanto tem de proteína, quanto tem de gordura, quanto tem de areia. Às vezes o cara socou uma areia lá, ou serragem. Infelizmente a gente vê isso, tá?
Para o NPK, eu sei quanto de nitrogênio tem, quanto de potássio tem, quanto de cálcio tem, potássio tem, tá? Tudo isso graças a essa tecnologia. E mais, com a IA, vai uma IA embarcada nesse equipamento, uma inteligência artificial, que eu consigo agora, no campo, fazer isso e em segundos ter a resposta para esse tipo de análise. É como se fosse um laboratório portátil, tá? Bom, aqui estão alguns exemplos, aí vocês me perguntam, mas Paulo, óbvio que eu não falei de coisas tão comuns, tipo imagem já está super comum, reconhecer um objeto, reconhecer uma pessoa, reconhecer a parte facial, reconhecer voz, gerar voz sintética, tudo isso vocês estão cansados de falar, até por isso que eu não falei disso, procurei dar outros exemplos, mas vocês perguntam para mim, para onde isso vai? O que vai acontecer? Bom, vai para uma coisa que tem sido investido trilhões de dólares, e como está sendo investido trilhões de dólares, eu tenho certeza que vai acontecer, é muito dinheiro, e está uma corrida para ver quem faz primeiro, tá? OpenAI, Meta, Google, Microsoft, todas as grandes empresas do mundo estão nessa corrida. O Elon Musk, foi bom você falar, eu esqueci do Elon Musk, com a xAI, Elon Musk, primeiro lutou contra, agora está lá pondo dinheiro nisso, né? Todas elas estão pesquisando o que a gente chama IA geral, ou General AI. Mas o que é IA geral? Ixi, ela é igual à inteligência humana. Não. E aí? Pois é, meus amigos. No máximo, numa década, nós vamos ter uma IA que iguala a nossa inteligência. E aí? Né? É uma questão filosófica complicada, né? Tá? E não vai adiantar a gente lutar contra ela, ela vai existir. Adianta lutar contra a internet? Não, a internet está aí. Não vai adiantar contra lutar. Tá? Tem, como eu comentei, investimentos de trilhões de dólares por detrás disso. Deve se tornar uma realidade entre 3 a 10 anos, eu acho que mais próximo, talvez dos 5 anos para frente. Tá? E o que eu, Paulo, acredito? Vai ser um novo marco na evolução humana. Como assim um novo marco na evolução humana? Já ouviram aquele ditado que fala, alguns falam, você vai ser substituído pela IA. Não, a gente não vai ser substituído pela IA. A gente vai ser substituído por quem usa a IA. E nesse caso, quando existia a General AI, quem tiver ou um óculos que está com ela o tempo todo, ou que nem o Elon Musk criou aquela empresa que tem um implante, alguma coisa vai existir para essa IA, que tem capacidades humanas, estarem comigo, me auxiliando no dia a dia. Você fala, mas Paulo, eu ainda tenho feeling. O que é feeling? É você tomar uma decisão baseado na sua experiência, do que você aprendeu, naquilo que você está vendo. Mas a IA, ela também pode ver, ela também pode aprender, e ela pode aprender com você. E aí, quando ela for capaz de fazer tudo isso, o que vai me diferenciar de uma IA dessa? Então, assim como teve a invenção da energia elétrica, a gente falou, se o pessoal que era contra a energia elétrica, teve que ceder. Invenção da internet, tinha gente que era contra a internet, teve que ceder. Nós vamos ter que nos adaptar a essa evolução, tá? E isso aqui está acontecendo no mundo inteiro. Tá? Todos nós vamos passar por isso. Óbvio, algumas coisas ainda, essa IA, como ela vai ser cara no início, a gente não vai utilizar. Vou produzir lá minha granja. Faz sentido eu ter uma IA dessa na produção, porque ela ainda vai ser cara. Mas com o passar de uma década, 2, vai ficar tudo muito mais barato, que nem celular. Vocês lembram aquele tijolão? Vocês lembram aquele tijolão? Que era status até a gente andar com aquilo aqui? Quem tinha era quem era rico. Hoje qualquer um tem um celular. O mesmo vai acontecer aqui. Tá? Então, meus amigos, para finalizar o que eu queria falar, até porque meu tempo estourou, fica a provocação. A IA, ela vai muito além de simplesmente analisar a imagem, de um chat GPT que responde uma pergunta que eu faça. Não, a IA hoje ela está no nível de, não vou dizer pensar, que pensar é uma palavra muito forte, mas analisar, baseado em contextos dados, e ser capaz de me dar respostas baseado nisso.
ela também hoje é capaz de criar coisas baseadas no que ela já sabe, no que ela vai aprendendo. E quanto mais ela aprende, mais ela vai ser capaz de fazer isso. E numa década, no máximo, nós vamos ter uma IA que vai replicar tudo o que a gente faz. E aqui eu não estou querendo ser profeta do Apocalipse, não, é pura verdade. Se vocês lerem um pouquinho e verem, vocês verem que todas as empresas hoje no mundo, as grandes, estão investindo nisso. Tá? Mas, óbvio, nós não precisamos ficar atrás. Tá? Existem, aqui eu estou o caso falando óbvio, da minha empresa, mas várias outras empresas que podem auxiliar vocês nesse processo para não perder esse bonde da inteligência artificial. O que eu posso levar para a minha empresa? O que eu posso construir para a minha empresa? Que casos novos eu posso fazer? Porque uma coisa é fato, quem não estiver utilizando isso vai perder mercado, vai perder espaço para quem estiver utilizando. Tá? Mas não está perdido, a gente ainda pode vencer essa batalha. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Espero que tenha sido bom. Não, excelente. O Salvador vai entregar um... Tá bom. Obrigado, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. Muito legal.